Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Mengão, que aplicou uma baita goleada pra cima do Fortaleza, né? Já dizia o JJ, 5, isso mesmo, 5-0 pra cima do Fortaleza. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou, o Neto se rendendo e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Essa goleada da equipe do Flamengo, que é líder da competição, porque o Cruzeiro me parece que está ganhando, já acabou ganhando de 2-1 do Palmeiras. O Vasco ontem, que tomou um chocolate, e o Diniz acha que inventou a bola. E aí, Thiago? Ô, craque, sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí pela participação. Bom, primeiro, obrigado pelos elogios, né? Sempre feitos por você. É sempre um prazer estar aqui no apito final. Olha, a noite foi boa pro Flamengo, não só pelo chocolate, mas um belo resultado do Flamengo. Foi o último jogo aqui no Maracanã, antes do Mundial também. Então, uma conexão com o torcedor. Teve festa ao término da partida, aqueles celulares acesos com Luizinha. Agora, a noite foi especial para dois jogadores, craque. Vou tentar fazer aqui uma ressalva para dois atletas do Flamengo. O Arrascaeta, que fez aniversário hoje, 31 anos, e abriu o placar desse jogo, fez o primeiro gol da noite, e também pro Everton Araújo, porque eu tenho certeza que você, Neto, deve lembrar do seu primeiro gol na carreira. Sei que foram muitos, 184 se eu não estiver errado. Agora, o Everton Araújo fez o primeiro gol dele no Maracanã, e para um jogador do Flamengo isso é muito especial. Ele falou um pouco sobre esse momento, então vamos ouvir o Everton Araújo. Eu agradeci a Deus pela oportunidade de ter dedicado esse gol para minha filha, que está por vir, e fiz esse gol dedicado para ela. E esse gol representa muito para mim, o meu primeiro gol aqui no Maracanã, um estádio muito especial como esse, e dizer que eu estou muito feliz, agradecer a minha família, a todos que me ajudam no dia a dia para que eu pudesse estar dentro de campo. Eu até falei com a minha mulher hoje, que ela falou, eu falei assim, eu vou fazer um gol hoje. Aí ela falou, amém, isso vai sair. E foi assim no outro gol também que eu fiz ano passado, e foi do jeito que eu sonhava, assim, na entrada da área. Eu estava arriscando mais nos outros jogos e graças a Deus hoje eu consegui acertar. Agora, o Flamengo basicamente jogou sozinho hoje no Maracanã, craque Neto. A verdade é que o Flamengo dominou as ações da partida desde o início do jogo. O Arrascaeta abriu o placar ainda no primeiro tempo, um belo passe, inclusive, do Léo Ortiz, mas teve outras chances de ampliar com o Luiz Araújo, enfim. E no segundo tempo, aí o placar deslanchou logo no início do segundo tempo, com 3 minutos. O Everton Araújo fez o segundo, depois Luiz Araújo marcou 2 vezes, o terceiro gol e o quinto, e no meio desses gols, o Varela deu uma assistência também perfeita para o Michael fazer o 4º gol do Flamengo. Então foi uma noite assim realmente totalmente rubro-negra aqui no Maracanã, sem muitas chances para o Fortaleza, que pouco pegou na bola. O torcedor encheu a casa, 65 mil pessoas presentes, aniversário do Arrascaeta, e para comemorar tudo isso, a vitória por 5-0 e agora a liderança do Campeonato Brasileiro, 24 pontos então, ultrapassando o Bragantino, que havia vencido o Vasco ontem também aqui no Rio de Janeiro, em São Januário, mas o Flamengo chegando a 24, ultrapassa aí o Bragantino, ultrapassa também o Palmeiras, o Cruzeiro venceu há pouco, é o segundo colocado do campeonato, o Flamengo liderando então com 24 pontos somados. Agora o Flamengo se despede do Maracanã, foi o último jogo hoje aqui, viaja para o Mundial no dia 11 e amanhã os jogadores estão de folga, aquela folguinha merecida, até por isso foram embora bem rápido, saíram do vestiário aqui com pressa, porque eles queriam comemorar o aniversário do Arrascaeta e também o diazinho de folga que eles vão ter amanhã, Neto. Ô, Thiago, o primeiro gol que eu fiz na minha carreira foi, eu tinha 16 anos e 8 meses, foi Guarani e Juventus na Rua Javari. A gente perdeu o jogo de 2-1 e eu que fiz o gol pelo Guarani, e me recordei aqui há quantos anos? 42 anos atrás. Há 42 anos eu fiz o primeiro gol da minha história. Que você não ia esquecer. Jamais, garotinho. Ô, Thiago, eu continuo firme e forte aí, obrigado pelas suas informações todas. Tamo junto e misturado e arrebenta aí na Band, hein? Sempre um prazer, craque. Um beijo pra vocês, um bom domingo. Vou tirar você daí, vou trazer você pra São Paulo também, tá bom? Se prepara aí, que aqui o pau tora, velho. Aqui ninguém vai ficar fazendo exercício, vai pra praia todo dia, é abdômen. Aqui, velho, aqui você tem que correr dos caras. E esse é danadinho. Esse é danadinho. Esse é danadinho. Vamos lá. Pra eu voltar depois pro Corinthians, mas uma pitata, vamos lá. O Flamengo é o time a ser batido. Pra mim, o Palmeiras. Para mim o Palmeiras está na frente, mas essa goleada mostra a grandeza do Flamengo incrível. Quesada, Tel, Marília Ruiz e Godoy. E fez 5-0 num time que não é um time de esquina, né? Todo mundo fala do Fortaleza, mas Fortaleza... Não tá legal, não tá legal. Tempo, hein? Mas é um time que a gente soube reconhecer no trabalho do Vojvoda uma força do futebol brasileiro que não vive um bom momento. Não, eu continuo com a minha opinião que os dois grandes times do
do Campeonato Brasileiro são Palmeiras e Flamengo. Tem Não mudo isso. Não, eu acho que Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, tem que ficar de olho. Qual o time do Alê? Bragantino, o Alê Goiás. Goiás, grande Alê. também. Mostra o filho é do Theo líder, aí. líder Moleque, da Série Theo, B. Ô, moleque bonito, hein, rapaz? Sei lá. Tá cabeludo. Tá aí o né? Alê fazendo jornalismo, se formou em medicina, o vô dele. Um dos maiores médicos Sim, que meu é o pai seu fez papai. um trabalho fantástico. E hoje ele tá fazendo na FAAP, lá com o CG. Só não acompanha o CG na noite, tá? No CG pedir pra você ir tomar um negócio, querer sair, cuidado. fica quietinho, não sai, que senão é problema pra você. Principalmente de carro. Principalmente de carro. Voltando pro você, Theo. Não, agora é o seguinte, o Flamengo é líder, mas o Flamengo não joga mais antes do Mundial. O Red Bull Bragantino joga e o Cruzeiro também joga antes do Mundial. Eles jogam no dia 12. Dia 12 a gente tem a última rodada, aí para tudo. Cruzeiro e Vitória, se eu não estiver errado. Exatamente. Cruzeiro e Vitória lá na Bahia e é Red Bull Bragantino e Bahia. Se os dois vencerem, pulam o Flamengo. Vamos lá, pra você, Marília Ruiz, o Flamengo, esse com o Thiago Carvalho, pra todo mundo aí, arrebentando aí, 5-0 no Fortaleza, é uma coisa impressionante a equipe do Flamengo. E por sinal, o Flamengo, sem dúvida nenhuma, é o melhor time do Brasil, mas o melhor elenco pra mim é o Palmeiras. Então, Neto, o Flamengo ainda na gestão Felipe Luiz e também nos últimos técnicos que passaram, ele sofre um pouquinho de instabilidade. Então, essa semana se classificou na Libertadores com 1-0 sofrido, contra o pior time do campeonato. Corinthians sofre do quê? De tristeza profunda. E o Grêmio? Não, o Grêmio agora... Não, tudo bem. Não, só estou dizendo que a sequência do Flamengo, ela é pontuada. Eu sei, mas sim, eu queria que você pudesse me ajudar. O que nós estamos sofrendo? Quer um abraço? Não, um abraço. Posso te ajudar com um abraço? Um abraço. Um abraço mudo. Dá pra abraçar três aqui na mesa. Se o Flamengo tá com estabilidade, eu acho que vocês podem dizer, um abraço. Eu acho que a única coisa nós é um abraço carinhoso, nós três. Que merda que nós temos, gente. Que merda que nós temos. Não pode falar isso na televisão, mas que merda que os caras estão falando. Voltando pro seu marido. Eu entendo bem. O Flamengo, ele desde que começou a temporada pra valer, que foi a partir de abril, ele, por exemplo, fez uma Libertadores que dá a ele um problema. Amanhã a gente tem o sorteio das oitavas de final e o Flamengo foi segundo do seu grupo. Sim. Vai aparecer pro Flamengo muito provavelmente, se ele não pegar o primeiro do seu próprio grupo, que ele foi melhor, né, a LDU, ele vai ter um problema nas oitavas de final. Então, temos também amanhã o sorteio da Copa do Brasil, também com potes liberados. O Flamengo tem um elenco mais numeroso, tem um Mundial de Clubes com muita expectativa, num grupo acessível, diferente do grupo do Botafogo, por exemplo, para se classificar na primeira fase. Então, é essa sequência do Flamengo que dá ao torcedor, às vezes, a vontade de vaiar no Maracanã. Essa semana eu estava no Rio de Janeiro, para ganhar do Tátira na Libertadores em casa foi difícil. E agora o Flamengo vai decidir sempre fora, porque ficou em segundo do seu grupo. Sim. Então, acho que o Flamengo é grande favorito, um dos grandes favoritos no Campeonato Brasileiro, mas sempre o mata-mata pontua o meio da semana do Flamengo, diferente do que acontece com outros clubes. Pra você, o Flamengo, acho que o único time que briga com o Flamengo brasileiro é o Palmeiras. Você o Palmeiras tem uma vantagem. Olha, o Cruzeiro. Não, tudo bem, o Cruzeiro pode chegar também. Mas assim, vamos botar o Cruzeiro também. Mas, lembra quando a gente falou aqui no domingo passado? Olha, se o Palmeiras ganhar 7 pontos, Abriu. Quem tá na frente? Flamengo e o Palmeiras é quarto. Mas e o Cruzeiro, você o Cruzeiro que o Theo falou, venceu Palmeiras e Flamengo na sua casa, mas venceu, fez 6 pontos contra esses times. Mas a gente nunca colocou o Cruzeiro nisso. Não. A gente tá colocando agora por causa dos jogos. Meu querido Godoy. Desses 4 clubes aí, o interessante são 2 técnicos brasileiros, 2 técnicos estrangeiros, né? E, coincidentemente também, são clubes cuja administração bem feita, né? São administrações que o presidente não necessita da ajuda do clube. Ele que manda, no Cruzeiro. Do dinheiro do clube. Não necessita do caixa do clube, Sim. né? Então, coincidentemente, mostra, a receita está aí, é fácil seguir. Difícil é ser decente, né? No comando de um grande clube no futebol brasileiro. Mas o campeonato ainda é longo. 11ª, né? Faltam poderemos ter 27. Poderemos ter 27. surpresas aí depois da janela de contratação e do Mundial de Clubes. Vamos lá. Aí para o esporte, 64.900 pessoas foram ao Maracanã
ver uma super goleada do Flamengo, que volta à liderança do Campeonato Brasileiro. Nesse momento ainda jogam dois times ali que estão na cola, né? Cruzeiro e Palmeiras. O Cruzeiro derrotando o Palmeiras por 2-0. O Flamengo não jogou bem no meio da semana contra o Táchira, passou no sufoco para as oitavas de final da Libertadores, mas hoje fez 5 para cima do Fortaleza, do Vojvoda, que chega à 6ª partida sem vitória. No meio da semana havia perdido, né, pro Racing pela Copa Libertadores, também classificando-se em 2º lugar. Tá aí o primeiro gol do jogo, gol do aniversariante do dia, Arrascaeta, numa assistência espetacular do Léo Ortiz. Camisa 3, mas nesse caso aí podia estar usando a camisa 10. André Kfouri, o Flamengo despedindo-se do Brasileiro antes do Mundial. O Flamengo não vai jogar aquela rodada pós-data FIFA. Nenhum time participante do Mundial de Clubes, brasileiros participantes, representantes do país no Mundial, vai jogar. Nenhum vai jogar. Você acha que chega de que maneira para essa competição super difícil e ao mesmo tempo super importante? Boa noite André, boa noite a todos os amigos aqui e o pessoal em casa, evidente. Uma ótima semana a todos também desde já. O Flamengo chega daquele jeito curioso que a gente tem acompanhado esse ano, né? As apresentações do time do Felipe Luiz na Copa Libertadores, elas foram até agora decepcionantes, preocupantes em alguns casos, mas o Flamengo conseguiu a classificação junto com o Botafogo. É um dos times que nós imaginávamos que seriam líderes do seu grupo e vai para a fase de oitavas de final como segundo colocado na sua chave. Mas no Campeonato Brasileiro, o Flamengo volta a jogar como havia feito no início do campeonato. Hoje foi uma vitória com absoluta sobra sobre o Fortaleza, num momento muito difícil, numa situação até preocupante em relação à comissão técnica, depois do que a gente viu também no meio de semana pela Libertadores, quando o time do Vojvoda se classifica perdendo para o Racing fora de casa, levando aquele gol no finalzinho. E é um momento muito complicado. O ano do Fortaleza até agora, a gente já está chegando perto da metade do ano de 2025, a temporada do Fortaleza é uma temporada ruim até agora. E o Flamengo, no Campeonato Brasileiro, é um time que está jogando de acordo com o potencial do seu elenco. Vem da vitória aqui em São Paulo sobre o Palmeiras, num resultado muito importante para o equilíbrio do campeonato e as pretensões do Flamengo de liderança. A gente está aqui falando enquanto o Palmeiras está jogando e perdendo no intervalo para o Cruzeiro. O Flamengo desossou o Fortaleza hoje e a partida foi estranha na medida em que é difícil você falar se foi uma tremenda atuação do Flamengo ou se foi mais um jogo muito ruim do Fortaleza. E como em futebol a gente precisa sempre considerar os dois times, eu acho que foi um pouco de cada coisa. O Fortaleza escolheu o time errado para fazer uma apresentação ruim fora de casa e o Flamengo amassou. Tecnicamente muito superior e os gols mostram isso. Foi um passeio do Flamengo nessa última apresentação antes do Mundial. Jailson Vilas Boas, foi uma apresentação entre as melhores do Flamengo neste Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Flamengo no Maracanã já havia goleado o Juventude, já havia goleado o Corinthians. Hoje foi nesse nível, ou como disse o André, também é preciso levar em conta o momento muito ruim do Fortaleza. Boa noite, Plihal, boa noite aos companheiros, boa noite ao pessoal de casa também. Eu acho que foi no mesmo parâmetro ali, né, do jogo contra o Corinthians e também do Juventude, aproveitando a fragilidade do adversário. Era isso que o torcedor esperava no meio da semana, né? Contra o Táchira, era esse tipo de apresentação, justamente quando o adversário mais fraco, com problemas, né? O Fortaleza está passando por uma situação muito complicada nessa temporada e era isso que o torcedor rubro-negro esperava no meio da semana e hoje foi premiado ali com uma sonora goleada. O Fortaleza, no primeiro tempo, tentou marcar um pouco, tentou sair um pouco mais, aí o Flamengo começou a envolver pelo lado esquerdo, Alexandro chegando muito bem à linha de fundo, junto com Cebolinha, aí, enfim, troca de passes envolvendo a defesa adversária, e no segundo tempo foi justamente o contrário, né? Foi mais pelo lado direito com Varela, que se destacou um pouco mais. Então, era esse tipo sim de apresentação que a torcida do Flamengo esperava. Uhum. Gustavo Zupac, diga lá. Você acha que o mau desempenho no primeiro da semana teve efeito
no caso, hoje, positivo? Acho que sim, Pirral. Boa noite, companheiros, boa noite ao fã de esportes. Embora esse venha sendo um padrão, né? É um Flamengo, e é difícil, acho que a grande questão, e nem o Felipe tem essa resposta, nem sei se ela existe de maneira mais objetiva. Por que é um time tão bipolar nas duas competições que são concomitantes, assim, né? Elas estão paralelas e o Flamengo ele é diferente em termos de rendimento contra adversários, às vezes, de nível similar, né? O Juventude não é dos piores times do Campeonato Brasileiro, mas contra times também fracos na Libertadores, você viu jogos diferentes, né? O Corinthians foi um time muito frágil contra o Flamengo no Maracanã, o Fortaleza foi um time muito frágil contra o Flamengo no Maracanã e o Flamengo fez o que se esperava. O Deportivo Táchira, o Central Córdoba também são times frágeis, se colocaram como times frágeis nesse jogo do Rio de Janeiro. O Flamengo não conseguiu, né? Contra a LDU foi bem. Então é um Flamengo muito bipolar e nem o Felipe, imagino, saiba explicar o porquê que é assim. Mas hoje a gente viu um Flamengo mais compatível com o que a gente espera. E eu gostei muito do volume ofensivo de jogo do Flamengo, as combinações sempre muito verticais, envolvendo as linhas de marcação do Fortaleza, levando o time sempre muito para frente. E a gente, claro, vai falar mais um gol do Arrascaeta, artilheiro do campeonato, ele que tinha jogado muito mal no meio de semana, mas individualmente a gente viu meio de semana o Léo Pereira fazer um belo gol, hoje Léo Ortiz dando uma assistência brilhante, com recurso técnico, os dois zagueiros, o Everton Araújo, que é um jogador muito elogiado pelo Felipe, pelo poder de marcação, a gente viu nos melhores momentos, ele dando uma bela assistência pro Varela quase marcar um gol. 3 dedos. E aí ele fez um gol de chegada na área, que não é característica dele, o Bruno Henrique mal de novo, o Pedro entrou com menos mobilidade, mas jogadores que não são tão acostumados a resolver jogos, aparecendo individualmente também muito bem. Então foi uma atuação maiúscula do Flamengo. O Fortaleza é um time que joga na temporada pouquíssimas vezes bem, é um time que tem jogado muito mais vezes mal do que bem, mas o Flamengo amassou. O Flamengo tem muito mérito na vitória. A gente pode ver os melhores momentos. É tudo lance pra frente, sabe? Com combinação, toque, recebe, toque, ultrapassa, vai no 1-2. É um time que jogou uma bola redondíssima e mereceu construir mais uma goleada dentro de casa no campeonato, não por um acaso o líder da competição. Geode, tem a resposta por que o Flamengo da Libertadores é um e do Brasileiro é outro? Bem diferentes? Então, Plihal, boa noite para todo mundo. Primeiro que eu acho que a irregularidade ela é padrão no futebol brasileiro e tem que ser. Ninguém vai jogar a mesma coisa o tempo todo, porque não dá para jogar a mesma coisa o tempo todo por motivos óbvios, né? É muito jogo o tempo todo, jogos valendo. Então acho que assim, é normal que você jogue mais num momento, menos no outro. No caso do Flamengo, evidentemente, chama atenção o fato de que os piores jogos tenham sido os jogos da Libertadores, que até poderia ser tratada, né? Embora não tenha sido isto anunciado pelo Flamengo, pelo contrário, poderia ser tratada como prioridade. Eu acho que talvez na Libertadores uma certa soberba poderia justificar essa postura. Assim. O Flamengo, é bom dizer, ao contrário de temporadas anteriores, o Flamengo disse antes do início dessa temporada que o Campeonato Brasileiro, é claro que quando fala vai ser prioridade, não quer dizer que você vai ser prioridade em detrimento da Libertadores, mas quer dizer que ela não vai ficar atrás da Libertadores. E para olhar o copo meio cheio, eu acho que é isso. É um Flamengo levando muito a sério um campeonato que tem que ser levado muito a sério pelo Flamengo desde sempre. Eu sempre defendi a tese de que quem tem o melhor elenco de qualquer campeonato, cara, tem que olhar para o campeonato nacional, para a liga por pontos corridos. E atropelar. Como a sua grande... Como quem diz, neste campeonato, se eu jogar o máximo, ninguém ganha de mim. E acho que era isso que faltava para o Flamengo nas temporadas anteriores. Dessa vez a gente está vendo o Flamengo jogar tudo no Brasileiro, jogar menos na Libertadores. A notícia boa jogou menos, passou. Vamos ver o sorteio de amanhã, o que vai dizer para a Libertadores. Mas, de qualquer maneira, encerrar metendo 5-0 essa primeira parte de Campeonato Brasileiro, eu acho que é muito positivo. Não só para depois, para a volta do Brasileiro, quando o Flamengo pode ser líder, mas também para o Mundial, porque o time vai com confiança. É sobre isso que você falou, sobre como encarar o Campeonato Brasileiro e também levar a Libertadores, que é um objetivo indiscutível e inegável. O que é estranho, curioso, né? Estranho do ponto de vista da gente não conseguir entender, é que, principalmente a partir do momento em que a fase de grupo se tornou perigosa para o Flamengo, os jogos, na hora, naquele instante, ganharam um aspecto de decisão que as partidas do Campeonato Brasileiro não têm. Sim. Ok, teoricamente, todos os jogos do Campeonato Brasileiro valem a mesma coisa, todos eles são importantes no sentido de ganhar ou perder o troféu. Mas esse ambiente de jogo decisivo,
ele só está instalado em algumas partidas e na reta final, quando tem 2 concorrentes, às vezes Você acha 3. que esse caráter decisivo do jogo pode dar uma travada no time? Alguma coisa está acontecendo. Tem uma coisa, né, André? Se a gente olhar, o Flamengo não jogou, acho que uma partida bem na Libertadores. Então, contra a LDU. A LDU na volta. Agora, mesmo, sei lá, o jogo contra o Tátira fora, que se não me engano foi o primeiro. Ganhou no fim. 1-0 tomou a bola na trave no último instante. E não tinha se o não caráter fosse Felipe decisivo, Luiz, era né? gol. Eu acho que assim, essa é a coisa. Não dá também para afirmar que é só o caráter decisivo. Eu até acho que isso que o André falou, a gente viu em alguns momentos do jogo contra o Tátira, notadamente nos 10 minutos finais, que ali tinha até uma tensão e um nervosismo. Mas os primeiros jogos do Flamengo na Libertadores não eram, de maneira alguma, jogos com caráter decisivo, porque a gente nem dizia, né, que o Flamengo ia ter qualquer dificuldade para se classificar ou até mesmo para ficar na primeira colocação. Então, é difícil. Acho que assim, muitas vezes a gente procura resposta para tudo, mas como disse o Zupac, o próprio Felipe Luiz não deve saber o porquê dessa diferença tão grande. Mas, assim, a primeira parte da temporada, se é que dá para chamar isso de primeira parte, se encerra muito bem para o Flamengo, porque com grandes chances de terminar na liderança do Campeonato Brasileiro e indo para o Mundial cheio de confiança. É um time que recuperou os lesionados, se classificou não da forma que gostaria, mas conseguiu se classificar. Recuperou os lesionados e pode terminar na ponta do Brasileiro. E tem nos enfrentamentos contra as melhores equipes, o time tem respondido bem. Eu acho que é essa a resposta. Com o desnível técnico. Exato. O que para o Mundial... Assim, por um lado, o Mundial tem o caráter dos jogos de grupo da Libertadores e aí isso pode ser um complicador por essa pressão. Mas, por outro lado, são enfrentamentos no nível técnico mais alto, onde o Flamengo vai jogar contra times que vão jogar e vão atacá-lo também. Isso para o Flamengo é interessante. O Flamengo conheceu nessa madrugada o seu último adversário. Surpresa, na fase viu? de grupos, Los Angeles FC. Jogou muito bem contra o América do México. O América do Jardine. Derrotou o América por 2-1. O LAFC do goleiro Loris, do centroavante Giroud. Joga ainda, hein? Do centroavante Giroud, do Igor Jesus, volante que era do Flamengo, do Marlon, que era zagueiro do Fluminense. Um ponto que me chamou a atenção, e eu estava dando uma olhadinha nos jogos recentes do Flamengo, se a gente tirar o jogo contra o Botafogo, o jogo da volta contra o Botafogo da Paraíba, foi 4-2, time mexido, confronto resolvido. O Flamengo, exceção feita a esse jogo, são 6 jogos seguidos sem sofrer gols. A gente fala muito e hoje, claro, o poderio ofensivo do Flamengo... 4 vitórias seguidas. O poderio ofensivo do Flamengo no jogo de hoje, claro, ele é o assunto principal. O Flamengo amassou o Fortaleza, mas é um time que tem conseguido nesses jogos, através do seu poderio ofensivo, se defender muito bem, né? Então é um time que toma poucos gols, não porque se defende bem através da marcação, obrigatoriamente, mas porque se defende bem incomodando o adversário. E hoje, mais uma vez, teve aí o Fortaleza algumas chances, mas sofreu pouco. Então o Flamengo vai chegar no Mundial com uma defesa muito sólida. E não por acaso, a sua linha defensiva quase inteira convocada para a seleção brasileira. Exatamente. Né? Acho que assim, se você olhar para os zagueiros e para os laterais, hoje o Flamengo tem na sua linha defensiva uma grande força, inclusive do ponto de vista criativo. Tem quantos jogadores, além dos 5 da seleção brasileira, convocados para essa data FIFA? Você tem de cabeça isso? Não, porque o Pulgar estava lesionado, então não sei se ele foi convocado. Teve a questão com o Plata, né? Arrascaída. A lista do Uruguai já saiu ou não vi a lista do Uruguai? Não vi. Já saiu. Amanhã começa rezar para na data FIFA tudo correr bem, né? Eu sei que teve a questão do Plata. Sim, físico, sempre tem isso. Agora, vem cá, Jailson, será que o Pedro... 2 semanas é uma eternidade no futebol, até a estreia no Mundial. Será que o Pedro vai ser reserva no Mundial? Não sei, porque o Bruno Henrique também não vem vivendo um bom momento, né? O Bruno Henrique hoje teve lá as questões com o árbitro, principalmente, né? Que ele estava reclamando com o árbitro desde o início da partida. Mas nos últimos 2 jogos que o Pedro participou, né? Um pouco mais ativamente, justamente que o Felipe Luiz reclamou com ele depois lá da partida em relação a entregar um pouco mais fisicamente e marcar um pouco mais em cima, hoje o Pedro fez. Ele rouba a bola ali do Zé Wellington e consegue dar o passe de calcanhar para o Luiz Araújo. No jogo anterior a mesma coisa. Então acho que o Pedro ele entendeu o recado do Felipe Luiz e tem se desenvolvido um pouco mais nessa questão do sem bola, de marcar ali um pouco mais à frente. Não tem a mesma mobilidade, né? A mesma mobilidade do Bruno Henrique, obviamente, não vai ter, mas é o cara da posição, é o 9 que o Flamengo tem.
Vamos ver se até lá, né, em 2 semanas, se o Pedro agarra a oportunidade de ser o titular de fato. Mas hoje ele ainda é reserva por conta dessas questões sem bola. Foi o que o Felipe Luiz deixou muito claro. São 15 jogos hoje, foi o 15º jogo sem gol. E também tem a questão dele ter voltado agora de uma lesão muito grave, né? Acho que isso a gente tem que sempre pontuar. 15 jogos sem gols para o Bruno Henrique. Muitos deles jogando de centroavante. Então, de fato, é uma fase muito ruim. Vamos ouvir o Felipe Luiz já falando no estádio do Maracanã, ao vivo agora. Você falou tudo. Falou tudo. Conquistamos os títulos que estavam em jogo até esse momento. Estamos vivos em todas as competições. Passamos na Copa do Brasil, passamos na Libertadores. No momento, como você falou, lideramos o Campeonato Brasileiro. E melhor saldo de gols, né? Não sei se é a melhor defesa. Então, isso... melhor defesa. Isso... Melhor ataque. E isso me... reforça ainda mais a convicção que eu tenho no que eu acredito sobre a minha ideia, sobre o que eu acredito no que a equipe precisa para chegar mais perto de conquistar os resultados que a gente precisa para ser campeão. Então isso indica que estamos no caminho certo, que estamos fazendo as coisas certas, superamos adversidades, barreiras aí nesse caminho e fizemos um primeiro semestre excelente. E agora, depois de muito tempo, depois de 2 meses e meio, eu vou ter um dia livre. Isso tem que dar valor. Então, isso segue, continua. Boa noite, Felipe. Rodrigo Cerqueira, Grupo Globo. Passado essa primeira fase de objetivos conquistados e também o seu dia livre de folga agora na segunda-feira, não sei se você acompanhou a classificação ontem do Los Angeles. O grupo do Flamengo está confirmado para a Copa do Mundo de Clubes, com Esperance, Chelsea e Los Angeles. Se você puder fazer uma análise, como que você vai trabalhar esses dias também, porque muitos jogadores vão estar à disposição das suas respectivas seleções. E desse grupo, assim, se você já tem alguma coisa analisada, já fez algum estudo. O Chelsea é um pouco mais fácil, porque é um time europeu que todo mundo acompanha, mas principalmente do Esperance e do Los Angeles, que é o clube que agora fechou a chave ali. Obrigado. Não, sinceramente, ainda não preparei absolutamente nada do Mundial. Estava, como vocês sabem, em jogo a cada 2, 3 dias, 3, 4 dias. Não permite tempo de você olhar absolutamente nada, a não ser o adversário que vem pela frente. E nem assim, muitas vezes, dá tempo de preparar bem o jogo que vem pela frente. Então, a partir de agora, com essa data FIFA aí, começaremos a preparar esses jogos da fase de grupos, que com certeza não serão fáceis. Já temos que falar, porque existe uma certa facilidade em subestimar os adversários aqui no Brasil. Opa. A janela. A gente vai voltar pro Felipe Luiz. É a nova janela de mercado. Então, vamos lá, vamos voltar com o Felipe Luiz agora. Vamos daqui a pouquinho. Você acertou na mosca o que ele responderia sobre os adversários do Mundial. Mas ele tem respondido isso sistematicamente. E de fato é verdade, Felipe. É um cara que ele tem a comissão técnica dele, agora com o Rodrigo Caio, inclusive, e a comissão técnica se debruça nos próximos adversários para frente. Ele pega o próximo adversário quando de fato for, né? E o Flamengo vai começar a estudar. O primeiro jogo é o Esperance, né? Da Tunísia. Esperance, né? A partir de agora ele vai se debruçar no grupo do Mundial. Para mim, o Flamengo vai chegar como a segunda força do grupo, mas é um grupo que tem disputa. E eu tô curioso para ver o Flamengo e o Chelsea. Acho que tem jogo, embora o Chelsea seja favorito pro duelo, e o Flamengo tem que ficar de olho nos adversários, porque acho que não tem barbada no grupo do Flamengo, não. O Felipe lembrou agora aqueles técnicos de times europeus que, quando a Libertadores terminava no meio do ano, toda vez que cruzavam com algum treinador, já se sabia quem era o campeão da Champions, toda vez que o treinador do time campeão da Champions cruzava um jornalista brasileiro em alguma entrevista coletiva, tinha que responder sobre o time brasileiro, né? Ele falava, infelizmente eu tenho 52 jogos até esse confronto. Pois é, e a gente tem que dizer que nunca foi muito a prioridade deles, talvez uma semana antes. E olha lá. Alguém poderia dizer, sorte sua, né? O time que vai te enfrentar tem mais 100 pela frente. Mas
Você tem só 52 jogos. Mas a gente tinha aqui aquela coisa bizarra também de largar tudo esperando o jogo no final do ano, né? Que era o que se fazia. Largava o resto da temporada. Nesse aspecto, né? Assim, o Flamengo chega num ótimo momento. A gente pode discutir como foi a vitória contra o Tátira, como não foi. A campanha na Libertadores não é das melhores, mas é o que o Felipe estava falando e que a gente falava um pouco antes aqui. Se você olhar do ponto de vista de resultados, o Flamengo ganhou tudo que ele podia ganhar de troféu, ele lidera nesse momento o Campeonato Brasileiro, ele está classificado na Libertadores. Melhor ataque, melhor defesa. Melhor ataque, melhor defesa. Primeiro do campeonato. Assim, né? Claro que a gente sabe que existe uma exigência para o Flamengo muito grande em relação ao futebol jogado, como tem que se apresentar nas partidas, mas realmente ele vai para o Mundial muito forte, enquanto a gente sabe os principais candidatos a título, que são os times europeus, chegam já no final de temporada, alguns deles sofrendo bastante. No caso do Flamengo, não está no papel ainda, mas há expectativa gigantesca do Jorginho se incorporar ao grupo para o Mundial. Ele tem questões, ele tem valores a resolver, possivelmente para abrir mão no Arsenal, para poder se apresentar imediatamente no Mundial e fazer parte desse grupo. São vários jogadores experimentados de futebol europeu. O próprio Felipe, o cara com a vivência de Europa muito grande. Inclusive, o Felipe jogou no Chelsea, né? Sim. Ganhou a Premier League. E vai enfrentar... Então, acho que o Flamengo chega com uma bagagem muito grande para esse torneio e vai ser interessante ver o Felipe preparando o time para enfrentar adversários de escolas tão distintas, né? Um cara com uma carreira tão breve no futebol como técnico, como é o técnico do Flamengo. Daqui a pouco a gente vai tentar voltar pro Felipe Luiz. Felipe, agora vem o Mundial, né? Mas antes desse Mundial tem uma data FIFA, o Flamengo tem vários jogadores convocados, inclusive tem um deles que está lesionado, que é o Plata, e essa semana a gente viu a nota que o Flamengo soltou em relação a tudo que aconteceu com a seleção equatoriana. Eu queria entender de você o que houve ali em relação ao Gonzalo Plata, qual que é a situação dele hoje. Ontem, o Internacional também soltou uma nota e parece que está passando pela mesma coisa com a seleção equatoriana em relação ao Ener Valencia. Eles também pediram desconvocação, eles negaram, enfim, o Ener também está lesionado. Queria entender o que aconteceu aí e qual que é a preocupação do Flamengo, né, em relação a essa situação. Esse é um assunto que o médico poderá explicar melhor do que eu. Na verdade, o Plata tem uma lesão no joelho, até hoje estava na maca. O jogo é daqui a 5 dias e 4 dias, sei lá, e não existe nenhuma condição de ele poder entrar no campo. Essa é a realidade. Mesmo assim, a seleção está no direito de convocar, de levar ele para lá, e temos que aceitar, mas o que aconteceu é uma situação que o médico tem que explicar. Felipe, Isaac, Flavoz, no início da temporada, teve muita discussão entre prioridade, brasileiro, Libertadores, e você sempre manteve o padrão que era jogo após jogo. Se eu perguntar para qualquer torcedor flamenguista, nesse momento a prioridade deles é que o Flamengo ganhe o Mundial. E o DNA do Flamengo é vencer, vencer, vencer. E a pergunta é bem direta e até um pouco óbvia. O Flamengo está indo para vencer esse Mundial? Está credenciado para ser campeão? Se sim, por quê? Vamos ir, nesse primeiro momento, para vencer nosso primeiro jogo. E depois o segundo, e depois tentar passar da fase de grupos, e depois cada adversário que venha pela frente tentar passar, e aí não sei o que vai acontecer pela frente. Que eu quero? Claro que eu quero. Sabemos também a realidade que é enfrentar times europeus. Se vocês viram a final da Champions ontem, parecia outro esporte. Simples assim. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. Você teve todo esse primeiro semestre agora para organizar a questão física, a questão técnica, tática, embora ainda falte questão de tempo, né, para poder aprimorar tudo. E agora vai ter um período aí, um prazo bacana para poder alinhar o time para o Mundial. A pergunta é, como que você avalia a preparação física e a finura técnica, né? Finura é uma palavra que você gosta de usar. Como que você avalia a parte física e essa parte técnica do time 2 semanas antes do Mundial? Bom, boa pergunta, porque fisicamente os jogadores estão bem. Como eu falei para vocês depois do jogo da quarta-feira, aonde vínhamos de jogar no domingo contra o líder do campeonato até aquele momento, no campo sintético, tivemos 3 dias até o jogo, ou seja, 2 dias, segunda e terça só, para jogar na quarta, até o jogo do Táchira. E hoje nós tivemos
4 dias para preparar o jogo do Fortaleza. E faz muita diferença. Muita diferença. Aqueles jogadores que jogaram na quarta-feira e que ganhamos o jogo da forma que foi e saíram vaiados, na minha opinião, injustamente, fizeram um esforço muito grande. Muito grande. Existe uma grande diferença entre 3 dias e 4 dias. E hoje se viu pro lado contrário. Fortaleza jogou quinta-feira. E o treinador teve que talvez trocar algumas peças que os jogadores não estavam em condições, com a viagem, com tudo. E se notou. Fortaleza notou hoje. O cansaço e existe muita diferença nessa parte dos 3 dias e 4 dias. Portanto, fisicamente os jogadores estão bem. Recuperamos o Eric, que é uma peça importantíssima. E até o Mundial esperamos recuperar todos eles para que estejam disponíveis para poder ajudar a equipe. Então essa é a preparação. Depois, nos detalhes que você falou, na finura, como não existe tempo para treinar, insistir em cima do modelo, só tem tempo para preparar planos de jogo, muitas vezes se perdem comportamentos, detalhes que se nota no jogo. E isso é uma coisa natural num calendário, onde em 2 meses e meio, sem desculpa, todo mundo tem o mesmo calendário, mas em 2 meses e meio não teve uma semana cheia. Então, se não tem semana cheia, você só prepara o jogo. E aí as coisas, claro, vira isso. Então, estamos todos na mesma situação e vencerá o melhor. Felipe, boa noite. Tá aí, uma parte boa da coletiva do Felipe Luiz. Como é que tá a finura aí? A finura tá em ordem? Tá em ordem. Agora vem cá. Já esteve melhor. É que a minha não, né? Alinhando expectativas de time, da gente, da torcida, como é que uma declaração como essa do Felipe Luiz, técnico de um dos representantes importantes do futebol brasileiro no Mundial de Clubes, de que o que a gente viu ontem na final de Champions é quase um outro esporte, bate? Então, eu acho que é importante os caras falarem jogar real, entendeu? Porque esse medo também de falar sobre as diferenças... então, mais ou menos, né? Mas é normal que seja assim. Cara, basta olhar a história dos mundiais de clube, como foram ganhos os mundiais ou intercontinentais, ou chamem como quiserem, pelos times brasileiros. Como foram ganhos? Em geral, com outro time jogando mais, produzindo mais, criando, ou com grandes atuações de goleiros, ou com poucas finalizações, uma bola que entra, ou time que soube se defender. Em geral foi assim. Agora, você imagina você ter que transpor isso para um campeonato em que você vai ter que possivelmente enfrentar, até 4 vezes. No mata-mata, um monte. Então você precisa repetir esse roteiro em 4 jogos, me parece muito pouco provável. Pode acontecer, futebol pode tudo, a Grécia já foi campeã de uma Euro, mas é muito pouco provável. Então acho que faz bem o Felipe Luiz em falar isso, e essa frase, é um outro esporte, quando a gente fala da Champions League e tal, é quase um outro esporte, é uma frase que é batida, muita gente diz, mas raríssimas vezes, eu não me lembro de ter ouvido um técnico de um grande clube brasileiro, um cara com a importância do Felipe, falar da maneira como falou. De Europa. Ele já jogou esse outro esporte bastante. Exato. Eu acho esse um ponto importante. Eu acho que o objetivo da fala, ou a origem da fala, é criticar aquilo que os treinadores e os times não podem fazer porque não conseguem aqui no Brasil. Eu não acho que é uma comparação, então tudo bem, então se você der um pouco mais de tempo para trabalhar, porque a grande diferença do ponto de vista do trabalho dos treinadores do futebol que o Felipe mencionou e o futebol no qual ele opera é o espaço para treinamento, a condição que comissões técnicas têm de fato para trabalhar. É óbvio, a diferença de material humano também é tremenda. Os orçamentos, os nossos melhores jogadores estão lá, não aqui, tudo isso conversa velha. Mas lá dá para trabalhar. Aqui não dá. Eu acho que é isso que ele está dizendo. Porque quando alguém aqui consegue um tipo de resultado em termos de sensações provocadas pelo jogo, e ele jogou num time que fez isso quando o técnico era o Jorge Jesus, as pessoas imediatamente começam a falar, que lugar o Flamengo ficaria na Premier League? Lembra disso? É uma proposta inviável, porque não tem como você estabelecer qualquer tipo de referência. Você vai viver de opiniões. Algum cara na rede social vai falar, 4º lugar. Os caras que jogaram bola nunca vão falar esse tipo de coisa, porque eles sabem que não tem como. Mas a sensação das pessoas leva a esse tipo de coisa.
Isso não é ruim. Eu tô só curioso para saber como é que os torcedores dos 4 representantes do Brasil no Mundial vão reagir a bem possíveis cacetadas. Não sei se vão reagir se vão assimilar tão fácil assim, se vai ser tão simples assim, não. Só para pontuar o que o Furi estava falando, pelo Felipe Luiz, a resposta dele, ele implorando por um dia. Repararam que ele estava falando entre 3 e 4 dias. Entre 3 e 4 dias, de tão pouco que é, né, a realidade, você ter um tempo para trabalhar, porque essa é a realidade. Você simplesmente recupera do jogo anterior, você se recupera, não tem como você treinar. Você prepara um jogo, passa ali quem está melhor, quem está mais fresco, e você tenta colocar em prática na próxima partida. Em relação à reação, né, do que pode ser o Mundial, né, que a gente vai ver daqui a pouco, então, acho que a expectativa dos torcedores, né, dos 4 grandes, é de pelo menos passar de grupo. A situação do Botafogo é bem complicada, né? É o grupo mais difícil, mas eu acho que a expectativa é pelo menos passar da fase de grupos. Acho que passando da fase de grupos não vai ter tanto assim o desespero ou algum tipo de brincadeira, né, dos rivais e tudo mais, mas eu acho que a expectativa é pelo menos passar da fase de grupos. E assim, aí vai voltar aquele mesmo papo que a gente costumeiramente tem no final das temporadas, quando os mundiais acontecem nos seus diferentes formatos. É muito possível que a gente tenha mais surpresas nos duelos, que a gente se surpreenda mais com as dificuldades que os clubes brasileiros vão enfrentar contra times de continentes inferiores, do que com o desnível que vai acontecer em relação aos europeus. Então, ao mesmo tempo que gera curiosidade como o Flamengo vai suportar o Chelsea, eu, por exemplo, vejo o Palmeiras com condição de vencer o Porto. Para mim, o Palmeiras é mais time do que o Porto. Eu estou acreditando que o Palmeiras pode brigar pela primeira colocação. Como que o Fluminense vai enfrentar o Borussia Dortmund? Como que o Botafogo vai enfrentar os dois europeus, o Paris e o Atlético. Também como os europeus vão levar a competição, né? Mas eu acho que tem as armadilhas aí, que são os jogos contra os times de outros continentes. Bom, o Botafogo tomou 3 do Pachuca na Intercontinental, a gente cansou de ver, né? Então, o Mundial de Clubes, ele tem essas 2 pontas. Tem um outro esporte que se pratica na Europa e tem os outros continentes se aproximando e desenvolvendo muitas vezes com mais tempo, e acho que esse é um ponto, né? Equipes em outros continentes, às vezes, conseguem trabalhar mais do que os técnicos brasileiros. E mesmo com times inferiores, conseguem ter equipes mais organizadas para vencer, muitas vezes, os times sul-americanos. Passando a régua no jogo do Maracanã, o Fortaleza numa péssima fase, zona de rebaixamento, perdeu no meio da semana, não vence as 6 partidas, mas o Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, mais uma vez garantiu apoio, sustentou apoio ao Vojvoda, portanto o treinador argentino segue no comando técnico do Fortaleza, não cairá e acho que agora a poeira vai dar uma baixada com a parada do acho Mundial. que esse é o ponto, né? O Vojvoda vai poder trabalhar, o calendário que a gente fala que pesa para todo mundo, como disse Felipe, pesa mais para o Fortaleza, né? Pelas viagens, pela Copa do Nordeste e tudo mais, e hoje vamos falar a verdade, quer dizer, jogou contra o Flamengo no Maracanã e era um Fortaleza esfacelado ali, com um monte de desfalques, então, cara, é até normal você perder por 3-4-0 do Flamengo. Jogou quinta-noite na Argentina. E o Felipe falou, aliás, cara, o Felipe é demais, né, porque assim... Que outro técnico falaria isso? Sim. Pô, ele em geral, o técnico só usa esse argumento para justificar, né, o time dele joga mal. Depois que perde. Exatamente. Exato. Se não perde, não. Exato. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Mengão que venceu aí o time do Fortaleza por 5-0. É o líder do campeonato. Aconteceu tudo que a gente tinha conversado aqui sexta-feira, né? Aconteceu que o Flamengo venceu em casa e fora de casa o outro time lá de São Paulo perdeu lá em Minas Gerais. E agora o Mengão é líder do campeonato, segue o líder. E hoje a goleada começou com o gol do De Arrascaeta, seguido por o Everton Araújo. O Luiz Araújo também fez 2 gols. E no final o Michael aí desencantou, o cabelo vermelho, o cabelo de fogo, fez o 5º gol para fechar, né, a goleada para cima do Fortaleza, né? O time do Mengão, que agora é líder do campeonato, né? Tá ali em primeiro com 24 pontos, seguido do Cruzeiro por 23, né? E agora o time do Flamengo tinha um jogo contra o time do Sport Recife fora de casa que foi adiado, né? Vamos ver aí como é que vai ficar. O Flamengo que vai se preparar agora, vai
estrear no Super Mundial de Clubes dia 16. Então, né, o Flamengo praticamente fechou aí o Campeonato Brasileiro, a primeira parte ali antes do Mundial, com chave de ouro, uma baita goleada por 5-0 contra o time do Fortaleza. Que baita jogo, que baita goleada esse time do Fortaleza, né? E lembrando que o Fortaleza não é cachorro morto não, hein? Fortaleza muito bem treinado aí pelo Vojvoda, e o time do Flamengo, o time do Felipe Luiz, conseguiu aí aplicar uma baita goleada, né? Queríamos que o Flamengo tivesse jogado assim, né, no último jogo da Libertadores, mas não aconteceu. O Flamengo jogou desta forma no Campeonato Brasileiro. Mas e aí, o que é que vocês acharam dessa goleada? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações disponível aqui no canal. Já se inscreve para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!